Papo interessante, né, Fernando? Quando a gente fala de exercício físico para a terceira idade, alguma preocupação, algo mais moderado? Como que funciona aqui na academia? Exercício para a terceira idade em si exige mais cuidado, né? Porque vem com patologias adquiridas ao longo do tempo, vícios posturais, de acordo com como foi o trabalho, a vida em si, né, da pessoa. Né? E os medos, o que mais atrapalha um pouco na aptidão do movimento é o medo. Medo? Achando que não tem a competência do movimento, os bloqueios. Com dores. Bloqueios por dores emocionais e afins, né? Mas assim, e também tem outro ponto a ser colocado. Normalmente a pessoa, quando ela se aposenta, na cabeça dela, ela entendeu assim, agora eu sou uma pessoa inválida. Ela vai entender assim, eu não sirvo mais para a sociedade, se você for colocar nesse pensamento, né? Tenho que parar. É estranho falar disso, mas é o que a maioria das pessoas quando se aposentam pensam. Né? Vou aposentar, eu já não tenho mais uma serventia pro sistema, né? Mas pelo contrário, a pessoa idosa em si, se colocar o exemplo aqui dentro da academia mesmo, as pessoas idosas é a que tem mais facilidade em fazer um movimento, em prestar atenção no movimento, executá-lo também, dentro das limitações, né? E também em seguir um cronograma de treino. A abstenção de alguns dias de treino também é bem mais rara na parte se a gente vê os idosos, né, do que as pessoas mais jovens. Lógico, dá para entender também que a pessoa idosa tem um tempo livre, né? Tem um tempo livre maior, né? Mas ela normalmente seguida porque o médico falou que precisa fazer atividades físicas para fortalecimento, mas também a gente pensando na expectativa de vida. Grosseiramente pensando, ele falou, se você não treinar, você vai ter tais doenças. Vai levar o número de possibilidades de doenças ou de avançar as doenças que já possui, né? Então, colocando nessa base, se a gente olhar para trás, a ideia do treinamento para idoso era mais alongamentos, movimentos simples do cotidiano. Não pensava assim em hipertrofia, né? Ganho de massa muscular, né? Mas hoje se vê com o avanço dos estudos e vê que a possibilidade de aumentar essa massa magra, normalmente próximo aos 90 anos a gente ainda ganha massa muscular, né? Acima disso a gente tende a perder. Então é importante, a hora que a gente entrou na terceira idade, né? Que seria a partir dos 60 anos, já fazer o nosso estoque de sarcômeros, né? Seria a massa muscular magra. Fazendo essa poupança, adquirindo mais massa magra, a gente está montando uma defesa para o nosso corpo, para produção maior de anticorpos, para recuperação maior, botando numa situação um pouco mais complexa. Precisou ficar internado, uma UTI. O que define o tempo de UTI para uma pessoa, indiferente de idade, né? O que define o tempo de UTI é o nível de massa muscular magra, né? Quanto mais músculos, mais tempo de recuperação. Né? Mais estoque interno de glicogênio, mais recuperação muscular. É o que ajuda também. Mas pensando, como nós estamos falando de idosos, além da independência, né? Se aumentar a nossa massa magra, eu tenho uma independência maior para executar tarefas do dia a dia, tipo subir escadas e caminhar, ir daqui na padaria, limpar um armário, guardar uma roupa, se vestir, tomar banho, criar uma independência dos filhos, né? Que a gente vê hoje também, os pais não querem saber que os filhos vão cuidar deles. Não quero saber de filho me cuidando. Querem ser independentes mesmos, né? É isso, mas muitos deles, por algum motivo, não buscaram o que a gente falou desse ganho de massa muscular, ou por medo de se machucar, ou por falta de orientação também, né? Melhorar o condicionamento físico, também por vergonha, também por bloqueios psicológicos que
Se a gente botar culturalmente, normalmente os homens não deixavam as mulheres ir treinar. Os homens em si, historicamente, não buscam ajuda tanto medicamentosa quanto trabalhar em atividades físicas, principalmente a idade mais avançada, tipo botar uns 50 a mais, né? Não buscava fazer atividades porque achavam que isso era uma coisa... Era frescura, na verdade. Buscando no modo grosseiro uma frescura em si, né? Daí criava esse bloqueio também, por esses fatores também. E também normalmente, o idoso, ele gosta de ficar um pouco mais sozinho. Tanto no momento que ele não buscou ainda esse convívio em comunidade. A hora que ele viu que a melhor coisa que tem é viver num ciclo de amizades, assim, ele vai aderir, vai fazer... Vai socializar mais. Vai socializar mais. E vai ver que o treinamento em si é importante, mas o convívio social é muito mais importante ainda do que o próprio exercício físico em si, né? Olha só. É bem tranquilo. E claro que cada aluno, né, cada pessoa é uma análise, é um projeto para cada um. Não quer dizer que o meu vai valer para o outro, para cada situação é uma situação do que chega aqui para você. Cada situação é uma situação, né? Alguns vem carregando alguma patologia, alguns mais graves, alguns o nome assusta em si, igual artrose, osteoartrose, osteoporose, assusta, né? Você entende como o corpo está frágil, os ossos frágeis, mas na verdade não, é o exercício que vai ser a cura, né? Normalmente exercício físico, uma média de 70 a 75 doenças seriam evitáveis e preveníveis com exercício físico, né? Inclusive na terceira idade. Lógico que ao longo da vida, tendo uma rotina de exercício regular, no mínimo 150 minutos de atividade por semana, somatórias, né? Isso já ajudaria bastante, né? Mas em si, o treinamento resistido, que seria a musculação, é muito mais importante. Se eu ganhar o tônus muscular, ganhar força, é onde eu vou ter mais equilíbrio, mais resistência, mais proteção osteomuscular, evitar lesões, né? Queira ou não queira, a gente, mesmo um pouco mais jovem, tende a quedas, né? O idoso em si é um pouco mais propício a quedas por causa dessa falta de mobilidade, um pouquinho dessa fraqueza muscular. Então, o exercício resistido em si, que seria a musculação, é muito importante para criar essa armadura protetora osteomuscular, né? Que importante, né? E você falou dessas doenças, o dormir melhor também, né? Também, o exercício em si ajuda a melhorar a qualidade do sono, né? Na higiene do sono. Existem muitos fatores que ajudam na higiene do sono, né? Alimentar bem, evitar muitos estímulos visuais, tentar dormir um pouco mais cedo, evitar estresse, né? Beber bastante água ajuda na higiene do sono. Melhorando a qualidade do sono, a tendência é ganhar mais massa muscular, se sentir bem mais disposto no outro dia. Esse de ganhar massa muscular tende a ser porque eu vou acordar mais disposto, eu tendo a me alimentar melhor e vou fazer mais atividade física. Olha. Porque o dia que a gente não dorme bem, no outro dia tu vai... Você está desanimado, né? Você não vai ter um bom dia, toda aquela energia para aquele dia. E o teu corpo está tentando fazer um reboot ali, tentando se acostumar àquela falta da rotina que vinha seguindo, o dia que você dormiu menos. No outro dia, normalmente, tende a ficar com um apetite maior. E um apetite por mais açúcares, mais gordura. Essa necessidade que o organismo organismo sente. É aí que mete sente. o pé na jaca. Olha só. Essa base. Mas é bem tranquilo, né? A rotina em si é um pouco exaustiva, a rotina, aquilo lá de você fazer sempre a mesma coisa, mas é importante, né? É importante pro corpo que a gente tem essa rotina, assim como tomar banho. Tomar banho é todo dia. Se você não toma, você vai sentir alguma coisa diferente. O corpo também. Se você não faz exercícios, no outro dia ele vai reclamar. Vai cobrar, né? Lógico que se fizer um exercício exageradamente, assim, ele vai reclamar também. É tudo na medida, né? Exercício físico é na medida.
Faço, descanso, me alimento bem, descanso bem, entendeu? Se eu só querer, só treinar, só querer fazer tudo num dia só o que eu poderia fazer num mês. Horas exaustivas também não vai funcionar. Isso, pelo contrário, o teu corpo vai perder mais do que vai ganhar. Vai fadigar. O que te chama a atenção, né? Tu tem alguns alunos assim, ó, alunas, né, numa faixa de 80 anos. Essa disposição de estar aqui te chama a atenção? Chama atenção e motiva. E motiva? Não é fácil se levantar todo dia às 5 da manhã e dormir às 11, olhando por esse lado. Mas é muito mais fácil quando você vê aqui, e vê as pessoas que estão motivadas a fazer atividade. E que aquela atividade que a gente vai proporcionar aqui não é para um efeito estético. Né? É saúde. Querendo ou não querendo, você está salvando vidas. O treinamento, principalmente das pessoas mais idosas, é mais motivante no quesito de vir aqui e ministrar as atividades por causa do bem-estar que elas demonstram já momentaneamente. Né? Já começa a fazer exercício, já sente que começou a aliviar a dor, né? Por exemplo, estava com uma dorzinha no meu joelho, esse movimento me ajudou a aliviar um pouco, já motiva. E estou com uma dorzinha no meu ombro, vou movimentar, vou passar um exercício para aliviar essa tensão no músculo, da articulação em si, já sai daqui motivada para realizar as atividades. Né? E também por causa do convívio que elas têm. Normalmente, o primeiro dia que você olhar numa pessoa idosa, ela vai entrar mais quietinha. Mais na dela. Isso. Dê uma hora para elas no convívio, que alguém puxa a conversa, elas já começam a se soltar. Algumas atividades, alguns movimentos já nem dói mais, como doeria na aula experimental. Esqueceu até da dor que tinha lá em casa. E isso vai levando essa motivação até para a família, né? Chego em casa, normalmente vão ver no fim de semana, nossa, mãe, você tá tão diferente, tá motivada? Ah, que eu tô fazendo academia. Tá feliz da vida com o resultado, o músculo pode, né? O músculo, a mudança é irrelevante, né? Mas a mudança psicoemocional é o que mais importa, né? E o convívio, isso vai motivando, né? Se você olhar, o idoso é o maior motivador que tem. Por exemplo, se você olhar aqui como um exemplo, fala, nossa, aquela senhorinha faz aquele exercício que eu nem consigo fazer. Ou você não consegue, ou talvez você não quis tentar fazê-lo, né? Já está dizendo que não pode antes de tentar. Nossa, aquela senhorinha lá nunca disse que está cansada fazendo exercício, né? Vou tentar fazer o mesmo. Nossa, eu quero chegar lá nessa idade, chegar nesse parâmetro de idade do mesmo jeito, ou melhor. Então tem a oportunidade, né? Você está aqui 40 anos antes, você tem 40 anos para chegar naquela idade, né? Começar já nessa luta, se prevenindo também. Fugindo um pouquinho dessa parte do idoso em si, mas que tardar vão ser idosos também. Para todo mundo. Isso, a gente olhar a nossa primeira infância hoje, até os adolescentes, observa-se uma limitação muscular. Tem uma disparidade? Tem, mas se olhar bastante crianças entrando na adolescência, fisicamente bem frágeis, com limitações de movimento, também para a evolução tecnológica, né? Muito uso de telas e tudo, e deixaram de fazer brincadeiras que usariam o próprio corpo, né? Fazer pique-esconde, pular corda, jogar futebol, tá um pouquinho mais raro, você vê as crianças querem saber mais de videogame, de telas e ficar mais isolados. Esse isolamento não vai fazer bem não, tanto psicologicamente, logicamente, né? Não vai fazer nada bem psicologicamente, mas principalmente fisicamente. E isso vai refletir lá nos idosos lá da frente, né? Já começa um sedentarismo muito cedo. Isso mesmo. Os idosos colocando a nossa era agora, os idosos que vêm lá normalmente os que nasceram lá na década de 40, acima, né? A gente vê hoje eles têm uma aptidão física um pouquinho melhor do que nossos avós, né?
Lógico, nossa voz, a expectativa de vida era um pouco menor antes também, né? Mas o que hoje, olhando na mulher em si, a mulher no envelhecimento, ela busca mais saúde, né? Busca mais acompanhamento médico, cuida mais da saúde alimentar, cuida mais do corpo em si, buscando atividade física, mas a gente está vendo o homem mudando isso também, né? Buscando essa longevidade também, essa buscando essa longevidade, né? Tem menos idosos do sexo masculino que vem aqui, né? Mas o que a gente vê que eles vêm é buscar uma qualidade de vida para aproveitar os netos também, que eles viram que eles estavam deixando para trás. Curtir as crianças. Isso, mas sempre eles precederam algum evento patológico, né? Tive um AVC, tive um problema cardíaco, ou o médico em si me alertou, estou com o meu colesterol muito alto, estou com o meu triglicerídeo muito alto, se eu não buscar uma atividade física, eu vou morrer. Esse que eu busco. O medo em si ajudou. O medo motivou a vir buscar. É um efeito. Não é o correto em si, você alertar através do medo, mas se faz necessário, buscando o homem. A mulher em si, não. A mulher sempre já teve esse instinto de maior cuidado, autocuidado e cuidar do outro, né? Então, isso, se olhar no perfil dos frequentadores da academia, a gente tem 78% são mulheres, né? Quase 80% são mulheres, né? Olha só. Isso. E nesses 78%, quase 50% são de 45 mais, né? E que é importante, já estamos buscando... Já tem essa consciência dessa importância que é o exercício físico. Buscando aquela poupança muscular, né? Esse cumulativo né? Isso, criar bastante massa muscular para fazer a poupança, porque eu sei que lá na frente dificilmente eu consigo ganhar. Fisiologicamente não tem como eu ganhar acima dos 90, 92, né? Vou só perdendo uma média de 10% ao ano, né? Dependendo de como que é o meu estilo de vida, como que é minha alimentação, como que é a minha rotina, se ela é regrada. E principalmente se eu não me estresso, né? A contaminação psicológica através do meio em que eu vivo, assim, o que a gente chama de ambiente tóxico, isso é um fator que influencia muito na base de treinamento também, né? Olha. No ganho de massa muscular. Também, a toxicidade do ambiente também influencia. E muito, né? Não adianta nada eu treinar, se comer bem, através de medicações eu dormir bem, que não queira. Hoje, de cada 10 pessoas, 7 já usam ou já usaram algum psicofármaco, né? Porque senão não dorme. Isso. E na cabeça dele, esse psicofármaco é o que faz ele dormir, né? Na verdade, ele vai desligar algumas sinapses que você vai acabar tranquilizando, né? Normalmente, esses psicofármacos, eles têm substâncias que o nosso corpo já produz, mas eles deixam de produzir por esses efeitos psicológicos. Olha só. Isso. Aí você desativa eles e precisa desse medicamentoso para poder ativá-los novamente. E voltando para a atividade física produz essas substâncias. Olha só. E esses te traz todo esse benefício. Neurotransmissores são reativados através do exercício, né? Produção de dopamina, noradrenalina, medicamento é importante também para, como estabilizar. A gente falou, isso, eu preciso sair de dentro do poço, mas eu não posso ficar lá na borda dele, porque uma hora eu vou cair. Então, o exercício físico vai te puxando para longe, quanto mais para longe em si, né? Vai ajudando a não cair, né? Depressão em si não tem cura, ela só vai adormecer. Efeitos traumáticos, né? Transtornos em si, né? Transtornos obsessivos em si, eles não têm a cura, eles só amenizam através de medicamentos, quando for necessário, né? O médico vai intervir, e principalmente atividade física. Que bom a gente saber de tudo isso e conhecer esses benefícios. E a gente está assim, neste mês, a gente finalizando a nossa participação aqui no quadro Mosaico, para a gente falar um pouquinho esse mês. Tem o Dia das Mães também, né?
Porque o melhor presente também, um plano na academia, né? Fazer um exercício, motivar a mãe, motivar a família, todo mundo para fazer um exercício físico, quem sabe em horários diferentes, ou se conseguir encaixar todo mundo junto, fazer em família, porque quando a gente está falando de saúde, não tem preço, né? Não tem dinheiro que pague, né, Fernando? Isso. E saúde em si é a maior forma de amor ao próximo, é cuidar dele através da saúde, né? Se você ama, por exemplo, vamos jogar agora que é Dia das Mães, então, como você citou, se você ama, a maior demonstração de amor em si é você se autocuidar para doar-se esse amor, né? A maior prova de amor é você cuidar do próprio corpo, botando uma parte bíblica em si, né? Como Deus fala que o nosso corpo é nosso templo, né? Então a gente tem que cuidar o que a gente está jogando para dentro do nosso templo, né? Como está cuidando do nosso templo, se a gente vai cuidar desse templo como fosse um lixão, colocando o governo falando, ou se a gente vai cuidar dele como algo celestial em si, né? Que amar é autocuidar-se para poder cuidar dos outros também, né? É isso daí. Excelente. E para o envelhecimento em si, tem uma frase que eu sempre falo aqui. Normalmente a pessoa começou a envelhecer, ela tende a não querer fazer nada, porque, entendeu? Meu corpo está ficando velho, eu não sou apto para realizar essas coisas, né? Se você pensar assim, fisiologicamente, o nosso corpo ele vai envelhecer, naturalmente ele vai envelhecer, né? Mas o nosso corpo ele não para porque ele envelheceu, né? Ele vai envelhecer porque ele parou. Ele tem que se manter em atividade para se manter formando células novas, substâncias vão ser melhor absorvidas, né? Minerais, fitoquímicos em si. Muito obrigada, tá, por compartilhar conosco o seu conhecimento e trazer essas dicas e sugestões e colocar pra gente, para você que também nos acompanha, o quanto é importante cuidar de si, o exercício físico, que vai te deixar também mentalmente muito bem. E é isso que importa, né, Fernando? É isso mesmo, é importantíssima a atividade física em si. 3 pilares, né? Atividade física, alimentação e higiene do sono. Fiz isso, meu corpo e minha mente vão trabalhar tudo nos parâmetros normais, né? Excelente. Lógico que alguns eventos podem vir a atrapalhar, mas se eu estou preparado, né? Se eu construir minha armadura através de atividade física, nesses 3 pilares de base ali, da alimentação, do descanso e do treino, eu vou passar fácil por qualquer situação, né? Bem mais leve, de uma forma mais tranquila. Muito obrigada de novo, tá? E assim, a gente volta, né, no próximo Mosaico com outro assunto aqui para vocês, então. Até lá!